Olá pessoal, nós voltamos agora. Vocês estão no canal Oráculos de Deus. Meu nome é Carlos, né? A gente acabou de fazer a segunda parte, então vamos começar a terceira parte e última agora desse vídeo, que é bem extenso, porque o assunto é extremamente extenso e eu estou tentando resumir, né? Então vamos lá. A gente vai falar sobre o Quinto Império ainda, tá? Mas agora trabalhar especificamente na identidade dele. É muito interessante, a gente já sabe que é o Império Otomano, sabe que o Império Otomano ele é islâmico. Mas não adianta eu dizer isso para vocês, tá certo? Eu vou deixar a Bíblia falar alguma coisa que deixe clara a identidade. Então vamos ler o verso 41, 42 e 43. Lembra que eles têm na estátua, né, 4 versos para os 4 primeiros e 3 versos para o último. Porque é aqui que está o problema. Aqui está o centro do negócio para entender o futuro. Então vamos ler aqui os 3 versos, né? E vamos frisando dois assuntos que eu vou abordar. Primeiramente um, depois o outro, os dois estão juntos. Daniel 2, 41 a 43, tá? Então diz assim, olha lá na tela. Quanto aos pés e aos dedos dos pés, né, que o Senhor viu, o Senhor, normalmente falando com o imperador da Babilônia, Nabucodonosor, né? Então ele está falando, Senhor, está contando para ele o sonho que ele mesmo teve e tinha esquecido, tá? Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, e isso significa que esse será um reino dividido. Mas aqui o importante é que será um reino, certo? A divisão a gente vai ver por quê, né? Ele é um reino dividido desde o começo, mas será um reino dividido. Então, será um reino, né? É um reino. Os dedos dos pés é outra coisa, né? Porque ele começa o reino otomano e quando ele cai, então surgem no território que era de Roma, é importante isso, vai ser estudado lá no capítulo 7. Aí a gente vai ver que surgem os 10 países. 10 países, tá? Então, coincidência, né? Lógico que não. Então, veja, esse é um reino, tá? Então, os pés é um reino, né? Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com o barro. Essa palavra misturado, ela que contém o segredo. Nós vamos para o hebraico, na verdade, nós vamos para o aramaico, né? E vamos ver agora o significado dela no hebraico e no aramaico. Tá? Então, ela aparece 4 vezes, vocês estão vendo aqui, ó, misturado com barro, no verso 41, no 42 não fala, depois no 43 fala 3 vezes a palavra misturada. Então tem que para tudo. O que é essa palavra? Que palavra é essa? Né? Imagine que eu falasse para vocês assim, olha, as profecias revelam qual é o último reino. Né? Então, quando chegasse no texto, né, de Roma, por exemplo, fala que eles comiam romã e gostavam de plantar romã, porque a romã faz bem para a saúde. Depois, não sei porque a romã, isso em 3 versos, 4 vezes romã. Opa, peraí, se a gente tirar o acento do A final, fica Roma. Então é Roma. Claro, claro que são 3 vezes a palavra do reino. É isso que é importante, mas está Romã. Mas Roma, né? Roma é o império. Roma é a capital. Romã é uma fruta. Então é mais ou menos isso. Né? No hebraico eles têm as 3 letras. Geralmente é 3 letras. Às vezes são outras, né? São 2, 4. Mas geralmente são 3 letras das raízes. E os judeus, né, eles desde criança aprendem as raízes, porque ele sabendo a raiz, ele consegue identificar a palavra, mesmo sem as vogais, no contexto, qual é o significado daquela raiz, né? Porque ela tem vários significados, mas todos eles são, eles são envolvidos. Um depende do outro. Né? Por exemplo, o misturado, né? É a mesma palavra, quer dizer, é a mesma raiz da palavra tecelão, que tece o tecido e ele vai botando um fio, põe outro, vai laçando aquilo, ele mistura os fios. Né? Essa é a ideia. Então, sempre vai ter o mesmo sentido nas raízes. Mas aqui vai ser a mesma palavra, é mais complicado do que isso. Então, vamos ver o 42. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado, o reino será forte, novamente reino. Tá? Então, os pés, eles são um reino, ou ele é apenas um reino. Tá? E depois vai aparecer os dedos, no final do pé. Portanto, e por outro será frágil.
O 43 agora vai falar as 3 vezes a palavra mistura. É um verbo no hebraico, né? Misturar. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então ele deu um jeito de colocar aqui 4 vezes o misturar, misturado, né? Para que a gente pare para pensar. Vamos ver que palavra é essa. Agora, perceba uma coisa aqui. Aqui fala que eles procurarão se misturar com casamento. Completamente. Não podia estar mais errado. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora, isso não está no original, não tem a palavra casamento na Bíblia original. Digamos, no que a gente tem, nos manuscritos, né, não tem a palavra casamento. Tem outra palavra que eu vou mostrar qual é. Tá? E é impressionante isso, mas fazer o quê, né? Tá assim. Então, se não te contaram, você não ia saber, você está sabendo agora, porque você não tem que saber nunca isso aí. Né? Então, vamos para o próximo slide aqui, que eu vou mostrar para vocês, então. Aqui, Daniel, o 2,43, né? Ele vai falar quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão como semente humana. É isso que está no original. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deem uma olhada lá, que eu botei uma seta na parte vermelha, aqui tem uma seta branca apontando, aqui está escrito semente. Tá? Essa palavra aqui é semente. Bizra, tá? Está escrito, porque a palavra aqui ela tá dentro do texto, né? Então a palavra vai sofrendo, ela perde uma vogal, entra uma outra letra antes, como por exemplo o artigo, né? Ou uma preposição, né? Ou o feminino, masculino, vão modificando a palavra. A palavra lá embaixo tá zera, que é semente. Então veja, se ligarão, né? Por semente humana, não por casamento. Porque eles saíam para conquistar e quando matavam todos os homens, engravidavam as mulheres tudo. Entende? É só isso que aconteceu. Porque o que é uma semente? Em latim, nós chamamos de sêmen, né? O líquido seminal, que vai engravidar a mulher. O sêmen, porque em latim é semente. Sêmen é semente em latim. Então veja, a semente aqui é a semente de homem, é o sêmen, né? Não precisa a gente ser inteligente demais, assim. Semente de homem é o sêmen masculino. Então eles engravidavam todo mundo e enchia de filhos e jogava lá. Então nascia normalmente uma civilização, tudo por árabe, né? Praticamente cidades inteiras. Entende? Então esse é o problema. Essa foi a forma como eles misturaram, né? Pegaram mulheres de todos aqueles 22 países e mais os outros também. Mas os outros ainda mantiveram, eram um país mais forte, mantiveram um pouco um pouco da sua identidade, né? Esses 22 perderam até a identidade, né? Entende? Só tem o um nome que lembra alguma coisa, mas perderam a identidade. São países árabes. Tá? Porque aconteceu dessa forma. Então, eles se ligarão, não é por casamento, porque isso era bonito quando se pensava que eram os reinos da Europa, né? Um rei fazia casamento com a outra, a princesa, para poder ver se fazia paz, mas depois tinha guerra. Isso é uma ilusão, né? Isso é uma ilusão, é romance, tá? O que está falando aqui é semente de homem, desse pessoal que conquistava dessa forma, desse pessoal da mistura. Vamos ver quem são o pessoal da mistura. Nós temos que entender quem são o pessoal da mistura. Vamos para o próximo slide. Aqui ficou claro, né? Veja a tradução ali em inglês, que é como ela está traduzindo palavra por palavra do hebraico. Ela está lá assim, ó. They will mingle with seed of the man. Então, eles se misturarão com semente de homem. Em inglês ali, porque ele está colocando no texto hebraico, tem que botar as palavras mais ou menos relacionadas com o que está escrito no hebraico. Por isso que ficou semente de homem. Não tem dúvidas quanto a isso. Então vamos descer mais um, que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Eu botei a seta para cima, tá? No mingle, que seria misturar, né? As 4 vezes, peguei uma só, não tem que mostrar 4 vezes a mesma coisa, fica difícil. Então peguei uma aqui, uma só, tá? O mingle. E a palavra embaixo, você pode ver que está com um risco vermelho, né? Um círculo vermelho em volta. Ela é árabe.
A pronúncia em hebraico é com r, como se fosse dois R's. Ahav, tá? Ahav. Ahav seria o árabe, um judeu falando. Ahav, tá? Por quê? Porque a última letra é bet, é um B de bola, mas acontece que se ela não tem um pontinho, ela sai com um som mais suave, que eles chamam de V, de vet, ou de visão, de voo, V, né? O som de V e não de B, tá? Então fica Ahav, mas é a palavra árabe, né? Ou Arábia. No hebraico moderno, que é outra história, não é o hebraico bíblico, ele foi recriado. O hebraico moderno usa só essa palavra para Arábia, porque daí os árabes eles chamam de Ahavit, né? Eles botaram isso aí para diferenciar mais, porque é difícil você diferenciar árabe de Arábia, né? Mas isso no inglês moderno. No inglês bíblico, não. No inglês bíblico, eu vou mostrar para você no dicionário que tanto árabe quanto Arábia é a mesma palavra. Mesma palavra. Tá? Pode ser usada intercambiavelmente. Tá? E essa palavra ela vai aparecer no hebraico e no aramaico. E essa seção, o que aconteceu? Quando Daniel escreveu o livro, ele começou a escrever no capítulo 1 e tal, chegou no capítulo 2, quando ele chegou no capítulo 4, ele só introduziu. Então, né? Os sábios lá, quando foram falar para Nabucodonosor, eles falaram assim, então eles quando falaram, disseram, dois pontos. Aí começou em aramaico, entendeu? Porque eles falaram em aramaico, ele começou em aramaico, mas o que acontece? Se ele não falasse em aramaico, a gente não ia conseguir identificar isso, que é a mesma palavra. Tá? Então é uma coisa impressionante. Tá? Vamos para o próximo, aqui que eu vou mostrar para vocês. Veja aqui está um dos dicionários que eu tenho. Tá? É um dicionário que é exaustivo. Tem, não sei, 2.000 páginas quase, é muito grande. Ele tem, ou talvez mais, eu não sei, ele é gigante. Bom, eu podia até mostrar para vocês, mas ele é um livro que tem concordância, tem todas as palavras em hebraico, todas as palavras em aramaico e todas as palavras em grego. É esse o problema. Quando tem dicionários bons, que os verbetes são muito bons, né, bem pesquisados, tudo, mas não tem todas as palavras. Então, quando você chega no negócio, não tem a palavra. Né? E eu vou citar um, inclusive, que é em português, que ele é a condensação de um outro. Certo? Esse foi feito pelos alemães, né? Tem como comprar nos Estados Unidos, mas é quase 4.000. É 3.000 e pouco, né? É muito caro. Não consegui comprar ainda. A necessidade surgiu depois que eu parei de fazer medicina, de praticar medicina. Dinheiro é outra história. É mais complicado. Então, o que acontece? Esse dicionário, ele é exaustivo. Portanto, nós estamos vendo ali as palavras em aramaico e em grego. Em hebraico, aliás, desculpa. Então, deem uma olhada. A de cima... no círculo vermelho é exatamente igual de baixo no círculo vermelho, tá? E quando você olha lá, tá né, que é aramaico. Aramaico eu botei sublinhado com um amarelo, né, para destacar bem, tá? Existe uma variante também dessa palavra árabe, né, no hebraico, mas as quatro palavras, aliás, as quatro palavras que aparecem no texto original, porque eu tenho também o texto original, o oficial, né? No texto original elas aparecem como está a de baixo, porque em outros livros, Isaías, Jeremias, ela pode ter uma variação, mas em Daniel ela aparece com a de baixo, que é a principal. Aparece com a de baixo, né? Ela escreve exatamente igual, a de cima é aramaico, a de baixo é hebraico. Tá? E ela se refere, aí eu vou mostrar o outro livro, e vocês vão ver que ela se refere tanto aos árabes quanto à Arábia. Tá? Isso é importante entender. Então, o que Deus colocou ali? Que nos pés da estátua tinha os árabes, que faziam o quê? Se misturavam com semente de homem, não é com casamento. Semente de homem. Semente de homem é sêmen, latim. Sêmen é semente. Você pode pegar qualquer dicionário em latim, tá? Então, essa é a questão. Ele colocou aqui, quem são os mistos que misturaram tudo com semente de homem? Os árabes. Só isso.
Foram eles que criaram o Islã. Surgiu ali e colocou 50 países islâmicos, fora os outros, que tem 40%, 45%, 35%, né? Esses aí não contam, contando só acima de 50%. Esses já dão 50%. Se pegar todos, tem países aí com 40%, 45%, que é bastante, né? Mas ali são acima de 50%, são 50 países islâmicos. E muitos deles é quase 100%, né? Tá? Então vamos para a próxima aqui, ó. Nesse dicionário aqui é em português, você pode acompanhar. Então, tá lá, a palavra erev, né? Erev no caso, né? Erev, porque o som do resh é com dois R's para nós, seria eresh, erev. Então, o povo misto ou raça mista, são eles, tá? Então, se você for embaixo, né? Tá ali, ó, povos árabes a primeira, né? Povos árabes, e a segunda, Isaías 21:13, que vai falar dos árabes, da Arábia, desculpa, da Arábia. Então, aqui esse dicionário, ele é muito bom nos verbetes, mas não é exaustivo, tá? Vou explicar porque ele é muito bom. Então, o povo árabe, e o de baixo, Isaías 21:13, vai falar da Arábia, né? Não dos árabes só, da Arábia, tá? Que eles andavam na Arábia, nos desertos da Arábia, né? Enfim. Então, fica claro que essa palavra ela pode ser tanto para a Arábia quanto para os árabes. É onde surgiu tudo. Não tem dúvida. A mesma palavra, ou seja, são as mesmas consoantes e as mesmas vogais, né? A palavra amor, qual é a diferença de palavra amor para amor? Nenhuma, é a mesma palavra, tá? Só isso, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a palavra escrita com letras maiores para vocês poderem identificar. Aquela primeira, eu botei numa cor diferente para identificar também as vogais embaixo. Aqueles risquinhos, 2 pontinhos, é vogal. Tá? Ali é um rataf patá. Por quê? Porque o risquinho é um patá, é um A, mas é um A rápido. A. E se fosse um T, né, ele seria um A. É mais longo, mas é um A rápido, os dois, né? E o outro, o primeiro ali, que tem aquela cor de ouro ali, ela tem 2 pontinhos, um em cima e um embaixo, que é o shvá, né? Esse shvá tem o som de E curto, mas quando ele está junto com o outro, ele some o som e fica só o som do A. Então é arav, arav, né, no caso. O resh é o R com A, e som de 2 R's fica arav. E o bet não tem o pontinho, então fica som de V, de vela, né? Então fica Ahav, tá? Essa é a palavra. Elas são iguais, exatamente iguais. Então ela tem o sentido de misturar também, mas ela teria outras vogais. Mas você veja que interessante, ele escreveu a palavra em aramaico, porque daí em hebraico você poderia ler árabe. Só isso. Perfeito, né? Não tem como achar difícil. Mas como é que a gente vai saber isso aí, né? Não tem como, é muito simples. Foi uma coisa extraordinária, né? Pensada. E tá aí a identidade. São os árabes, acabou. Tá? Os pés da estrada um reino muçulmano. Né? Não é Arábia, não, é muçulmano, porque dos árabes saiu toda aquela confusão e pegou 50 países, acima de 50% de islâmicos, e mais muitos países com menos de 50%. Essa é a história. Mudou a face da terra. Então está identificado, certo? Esse grandão aqui do Strong, que vocês estão vendo, é o exaustivo, tá? Ele tem todas as palavras e a concordância com todas, tudo. E o outro Lexo, ele digamos, uma condensação do dicionário que é considerado o maior, o top de linha, né? O maior e tal, beleza. Só que ele não tem todas as palavras. Ele não colocou, por exemplo, o aramaico naquela palavra. Porque aparece pouco. Não vou botar. Então, esse é o problema. A diferença do exaustivo para o outro. Quando é pouquinho, não põe, e aí a pessoa precisa aquele e não tem. Certo? Aqui está atrás daquele que é condensação, está aqui, ó. Esta obra condensa o renomado léxico de Köhler e Van Baumgartner, né? Mundialmente reconhecido como maior autoridade em lexicografia da Bíblia hebraica. Então não adianta se não tiver todas as palavras, só isso, para nós não adiantou, né? Mas adiantou na outra que a gente usou ali, mostrando que ela serve tanto para a Arábia quanto para o árabe. Fechou. Pega o país e o povo. Não tem como fugir. É país misto, povo misto, num país. É árabe
é a Arábia. É lá que começou o Islã, que espalhou para o mundo todo. Mas tem uma grande parte do mundo, né, que viraram totalmente islâmicos. Então, mais de 50 países. 50 países acima de 50, acima de 50 e abaixo de 50 tem um monte daí, né? Mas eu não botei esse, tá? E 22 países viraram árabes, né? Porque mudou a etnia, mudou tudo, mudou a língua dos países. Não tem um fenômeno semelhante assim, pessoal. Em lugar nenhum no mundo vocês vão achar, nem na história. É uma coisa impressionante. Tá? Então, basicamente, o objetivo era esse, para a gente saber que a identidade dos pés da estátua significa que os otomanos que conquistaram Roma eram islâmicos. Inclusive, o último deles, né, foi califa. E o califa, eu não sei se ficou claro, mas vou explicar. O califa, quando ele é califa, ele é líder de todos os muçulmanos do mundo. Certo? Não é assim que ele é líder dos muçulmanos só, que estão só na Turquia. Não. É no mundo todo. Por isso que quando vier o último califa, né, que alguns falam que é o 12º califa, isso também é tudo. Um fala que sim, outro que não, mas não importa. Né? Vem o último califa, então ele vai ser o quê? Líder de todos os islâmicos do mundo. Ele não vai ser líder de um país, de dois países, só daqueles que... Não. Líder de todos. Se não concordar, vai ter guerra. Vão lá e destrói tudo. Como está na profecia bíblica. Esse é o problema. Ela é em espelho, tá certo? Então, só para nós entender isso, foi que eu falei essas coisas todas, para que a gente identifique, primeiro, que Roma não acabou em 476, ela foi até 1453. Os otomanos pegaram o poder, destronaram ele, venceram, conquistaram e continuaram. Os otomanos vieram até 1922. Não morreram totalmente, estão tentando reviver, inclusive. Não morreram totalmente, mas eles foram até 1922. Já estamos aqui, né, perto da gente, né? Então, o que acontece? Era um império muçulmano, identificado pela palavra árabe e Arábia no texto bíblico. Não tem como fugir disso, né? Enfim, eu acho que deve ter ficado claro. Eu agradeço a todos que ficaram comigo aí, né, até agora. E peço que ouçam, se não assistiram, assistam todos os três para fechar esse assunto, né? Porque nós vamos adiante agora no próximo estudo, um pouquinho diferente o estudo. Nós vamos fazer um estudo de uma profecia chamada 70 semanas. E nós vamos ver daí que é um pouquinho mais complicado também as 70 semanas. Bem mais complicado. Não é tão simples assim, ela foi também romantizada para encaixar, lógico que todo aquele conceito de que é na Europa, que é o Papa, mas não existe isso, né? Então a gente vai ver pela Bíblia, com calma, profundamente, o que são as 70 semanas, que dão outra visão da profecia novamente, tá? Que é extremamente, a gente está ligando blocos de profecias para depois tudo fazer sentido, tá bom? Então um abraço e até a semana que vem. Tchau.